Só se tá aqui onde que bom dia. Mas se quiser olhar, pode olhar aqui. Aí não, dentro de casa só se tiver banheiro desativado. Não. Eles chegam, nem fala que são agentes da dengue, né, da saúde. E entra, vai lá, revista se tem água atrás da geladeira, a caixa d'água está tampada, lixo no quintal. E na visita, chega, né, chama o morador, bate na porta ou grita, né, e quando ele vem atender, eu me apresento dessa forma, eu mostro meu crachá, né, falo meu nome, eu mostro meu crachá e falo que eu sou agente de combate a endemias, né, e que estou ali naquele local trabalhando ali com a prevenção da dengue, né. Tá feio, né, menina? Filha, não tá nada? Depois fica bonito. Você anda toda caprichada. Porque aí eu tenho que olhar mesmo, né, ó. Pode até tirar a foto dele aqui, ó. Então, a vigilância epidemiológica, ela está aí para monitorar, para definir perfil, por exemplo, de doenças, né, para monitorar essas doenças e para talvez antecipar situações em que a gente tem uma elevação muito grande dos casos dessas doenças. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Trabalha na prevenção da dengue? Estou fazendo serviço da prevenção da dengue? Nessas visitas, a gente vai orientando e vai conversando com o morador, né, visitando a casa, dentro da casa. A gente olha os banheiros, né, olha aquela partezinha da geladeira, a tampinha da geladeira, né, e no quintal a gente olha se tem os vasinhos, né, os pratinhos, se são cheios de águas, né. Vai conversando com o morador, olhando todas as coisas do quintal, e aí vai orientando, e se tiver alguma coisa ali que a gente vê, né, que pode oferecer risco, a gente vai informando e ajudando também o morador a virar, coletar os lixos. Se tiver alguma caixa d'água que tiver destampada, a gente orienta a tampar, coloca o larvicida, né? E aí dessa forma a gente vai minimizando os impactos, né, da doença. Esses mosquitos, afinal de contas, eles se adaptam a esses ambientes, eles gostam desses ambientes com água parada. Então, com essa frequência, né, essa incidência de chuva, por exemplo, que as mudanças climáticas elas estão causando, a incidência dessas doenças, né, dessas arboviroses, ela vai aumentar. Eu posso te falar, assim, que de uma maneira ampliada, o SUS, ele tem uma área, é como se ele tivesse dois grandes blocos, né? A vigilância e a assistência. A assistência é aquilo que a gente já falou que todo mundo sabe, né, que acontece. Mas ele tem um bloco muito grande que é a vigilância, e que a gente chama de vigilância em saúde. E essa vigilância em saúde, ela é formada por outras vigilâncias, que aí vem essas que você citou. A vigilância sanitária, a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica, a vigilância entomológica, a vigilância de saúde do trabalhador, né? Todas essas vigilâncias, elas estão dentro da vigilância em saúde, porque elas têm, de maneira sistematizada, atividades para prevenir problemas relacionados a cada um desses âmbitos. Então é muito importante essa orientação que a gente dá para as pessoas, né, para os usuários do SUS, porque aí eles vão se conscientizando, né, que eles têm que cuidar dos seus casos, dos seus territórios, né, da sua própria saúde. Os insetos, de uma maneira geral, né, eles têm formas de desenvolvimento que são diferentes. Mas o que acontece com relação à temperatura? De uma maneira geral, quando você tem um aumento de temperatura, você acelera o ciclo de desenvolvimento dos insetos, de uma maneira geral. Eles aceleram. Então, a vigilância sanitária, o principal papel dela dentro do SUS é promover e proteger a saúde da população, garantindo, né, os direitos constitucionais do cidadão e defendendo a vida através de fiscalizações, ações educativas e orientações nos serviços de saúde e de interesse da saúde. Extremamente importante, um trabalho preventivo que deve ser intensificado e depende de uma maior adesão e compreensão e valorização do trabalho da população com relação ao trabalho deles. Mas ela é tão ampla que, e a gente usa o SUS tanto no dia a dia,
que você não entende que quando você vai na padaria e compra um pão, você está utilizando o serviço do SUS, porque aquela padaria só está funcionando porque tem um alvará e que ela está sendo acompanhada pela vigilância sanitária, por exemplo. Então, assim, na verdade, no nosso dia a dia, de uma maneira geral, a gente está sempre realmente, né, lidando ali com os aspectos relativos à saúde que são cobertos pelo SUS. A vigilância sanitária, ela tem o papel de inspecionar ambientes como, por exemplo, abatedouros, o próprio restaurante onde a gente frequenta, enfim, ambientes em que casos como doenças zoonóticas, por exemplo, elas podem se proliferar, elas podem estar presentes ali naquele ambiente. Então, com a vigilância sanitária, a gente consegue mapear surtos de doenças, por exemplo, a gente consegue ter um controle, a gente consegue prever a incidência dessas doenças. A vigilância sanitária, ela faz isso, mas ela não faz só isso, por exemplo. Ela atua nos hemocentros também. Ela atua nos hospitais, né, tentando garantir realmente que aqueles produtos, eles cheguem, seja na mão do consumidor, seja na mão de um paciente, seguindo as boas práticas, digamos assim. A vigilância hoje, né, ela não trabalha sozinha, tem determinadas ações que são realizadas em conjunto com outros órgãos, né, que compõem aqui a vigilância de saúde, seja aí a vigilância epidemiológica, seja o controle de zoonoses, né, do município. Exemplos, quando ocorrem surtos de DTH, que é a doença de transmissão hídrica alimentar, é feita uma investigação do surto em conjunto com a vigilância sanitária, com a vigilância epidemiológica e com a vigilância ambiental. Cada um tem seu papel, né, dentro da investigação. Então, a vigilância ambiental, ela é responsável pelo monitoramento da qualidade da água. Então, quando a gente vai fiscalizar, a gente vai buscar para ver se aquela água que é fornecida à população, ela é de boa qualidade, se ela está dentro dos parâmetros permitidos pela legislação, né? Além disso, nós também avaliamos, né, os PGRS, que são os planos de gerenciamento de resíduos de saúde, tanto particular quanto público. E, além disso, agora nós também estamos entrando num novo programa que chama-se Vige Desastres, que a gente, juntamente com a Defesa Civil, vai começar a avaliar as áreas de risco do município. Quando a gente vem para a vigilância ambiental, aí é a interface que a gente tem entre a saúde e o ambiente, né? E aí, por exemplo, tem várias coisas, né, várias atividades que são realizadas e que muitas vezes a gente fica sem saber, que é, por exemplo, a avaliação da qualidade do solo, a avaliação da qualidade da água, a avaliação da qualidade do ar, entendeu? Que a gente respira. Em relação aos surtos diarreicos, é um trabalho de parceria, né, entre a vigilância sanitária, a vigilância ambiental e a vigilância epidemiológica. Então, quando há um surto em alguma localidade, o responsável pelo local, por exemplo, uma escola ou uma creche, eles notificam a vigilância epidemiológica e a gente vai em conjunto fazer essa investigação. Então, a vigilância ambiental, ela vai fazer a coleta da água, vai mandar essa amostra para a FUNED, né, que é o laboratório de referência do estado, e ela vai fazer a análise lá dos micro-organismos que podem estar relacionados né, que provocam essa diarreia. A sanitária, ela vai fazer a coleta desses alimentos também que precisa ser investigado, e também esses alimentos eles são direcionados para a FUNED e a FUNED vai fazer essas análises. Já a vigilância epidemiológica, ela vai fazer essa investigação, vai observar, todo mundo consumiu a mesma água, a água veio do mesmo lugar, todo mundo consumiu os mesmos alimentos. Então tem uma ficha de investigação que a epidemiologia ela vai fazer, ela vai marcar lá, todo mundo comeu arroz, todo mundo comeu feijão. Então vai fazer essa investigação para saber o que pode ter causado esse surto diarreico. Obrigado, de nada, querido. O primeiro foco do nosso trabalho municipal são as zoonoses. O que são as zoonoses? As zoonoses são doenças que são transmitidas do animal para o homem.
Quando a gente recebe um animal suspeita de algumas zoonoses, no caso, por exemplo, a leishmaniose, a gente faz o teste rápido desse animal. Dando positivo nessa triagem, a gente coleta a amostra de sangue e envia esse sangue para a FUNED, que é a nossa referência do programa, para fazer a contraprova, o exame de sangue. Quando esse resultado chega, a gente vai, se for um animal de rua, a veterinária vai tomar as providências de acordo com o que ela achar necessário e a avaliação daquele animal. Se for um animal que tem tutor, a gente vai entrar em contato, a gente vai levar o resultado de exame e aí tem os termos que a pessoa assina, primeiramente se responsabilizando pelo tratamento do animal. Com o desmatamento, antes aquele ambiente em que havia-se uma floresta e que os vírus e bactérias circulavam somente entre os animais silvestres, eles começam a circular também entre os animais de criação que estão naquele ambiente e também entre nós, seres humanos. Isso acontece porque, assim como nós, os vírus e as bactérias e outras doenças, eles têm essa capacidade de adaptação e mutação. Então, a partir do momento em que você causa um desequilíbrio ecológico naquela região, eles vão se adaptar aos novos hospedeiros que vão estar presentes naquela área. O SUS e as mudanças climáticas é uma novidade para mim eu pensar nisso. Então, quando a gente tem, por exemplo, a doença de Chagas e as leishmanioses, que são transmitidas por insetos, obviamente mudanças climáticas vão alterar o ciclo de vida desses insetos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, nas protozoas intestinais, se você tem uma grande enchente, você pode ter extravasamento de fossa séptica e você vai contaminar uma região que, enfim, com aquele protozoário. Enfim, eu acho que as mudanças climáticas, elas vão alterar, vão desequilibrar, digamos assim, a modo de transmissão, vão afetar o modo de transmissão dessas doenças. As mudanças climáticas, elas têm correlação com a vigilância ambiental, né? A gente vê que está aumentando a frequência das chuvas, está chovendo mais e com isso vai retirando cobertura vegetal, mais partículas são carreadas, né, para os nossos rios e muitas captações de água, elas não são feitas diretamente da nascente, mas sim de mananciais, de rios. Então, o tratamento da água, ele torna-se mais difícil, né? Mais complicado. As crises climáticas geram grandes desastres, grandes tragédias. Então, o SUS vai se sobrecarregar cada dia mais com as crises climáticas, porque as pessoas vão depender de mais atendimento de saúde. E talvez essa nossa limitação de achar que o SUS é algo puramente assistencial, né, diagnóstico e tratamento, é porque talvez a gente pense na saúde como sendo puramente assistencial também. Saúde tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com educação, tem a ver com previdência social, tem a ver com tudo, né? E uma coisa que eu acho importante também é a não priorização. A gente entende que quando tem um agravo que está acontecendo, né, severamente naquele momento, ele é muito importante, como foi o caso, né, da Covid, que estava ali com a epidemia, era super importante aquele momento ali, estar voltado para isso. Mas de forma alguma se esquecer dos outros agravos, porque eles continuam existindo, né? Apesar da Covid, malária continua assolando. Apesar do Covid, doença de Chagas continua assolando, leishmaniose continua assolando. A não priorização dos agravos é fundamental. Que essas doenças negligenciadas, elas estão aí, e elas são negligenciadas mesmo. O serviço de tentar levar a conscientização para as pessoas em relação à prevenção de doenças, quando a gente está falando de dengue, quando a gente está falando, às vezes são algumas doenças específicas. Campinas tem febre maculosa, que é uma doença que é de Campinas e região, e que outros lugares não costumam ter, e que aí, se você está desavisado e a vigilância não faz o trabalho efetivo de conscientização e de prevenção, você acaba correndo o risco de estar num lugar curtindo num piquenique e, putz, peguei uma doença que às vezes era muito fácil de cuidar e eu não tinha esse conhecimento prévio. O importante desse trabalho de divulgação, é isso, é combater a desinformação, difundindo a informação. Tudo isso é o SUS, né? Tudo isso está acontecendo nos bastidores, digamos assim, e muitas vezes a população ela não tem esse conhecimento.
Então, não, é porque assim, eu acho que o SUS tem um papel muito importante na vida dos brasileiros, né? E realmente é um programa, um sistema único de saúde que só no Brasil existe. Eu, sinceramente, eu amo o SUS, acho que fortalece muito a vida dos brasileiros e todos deviam, assim, trabalhar e querer fortalecer cada vez mais o SUS. Viva o SUS!